Livro de Enoque. Capítulo 77. Os nomes do Sol são estes. Um é Aries, o outro Tomás. A Lua tem 4 nomes. O primeiro é Azônia, o segundo, Ebla, o terceiro, Benazzi, e o quarto, Erai. Estes são as 2 grandes luminárias, cujas órbitas são como as órbitas do céu, e as dimensões de ambos são iguais. Na órbita do Sol há uma 7ª porção de luz, a qual é adicionada àquela que vem da Lua. Elas se põem, entram no portão ocidental, circulam pelo norte, e através do portão oriental passam pela face do céu. Uma 7ª porção da Lua. Ou, 7 partes da luz que são adicionadas e ele mais do que a Lua. Quando a Lua nasce, ela aparece no céu, e a metade da 7ª porção de luz é tudo o que está nela. Em 40 dias toda a sua luz é completada. Por 3 quíntuplos de luz são colocados nela, até que em 15 dias sua luz é completada, de acordo com os sinais do ano. Ela tem 3 quíntuplos. A Lua tem a metade de uma 7ª porção. Durante sua diminuição no primeiro dia, sua luz decresce uma 14ª parte. No segundo dia é diminuída uma 13ª parte. No terceiro dia uma 12ª parte. No quarto dia uma 11ª parte. No quinto dia uma 10ª parte. No sexto dia uma 9ª parte. No sétimo dia ela decresce uma 8ª parte. No oitavo dia ela decresce uma 7ª parte. No nono dia ela decresce uma 6ª parte. No 10º dia ela decresce uma 5ª parte. No 11º dia ela decresce uma 4ª parte. No 12º dia ela decresce uma 3ª parte. No 13º dia ela decresce uma 2ª parte. No 14º dia ela decresce a metade de uma 7ª parte. E no 15º dia todo o restante da sua luz é consumido. Nos meses declarados a Lua tem 29 dias. Ela também tem um período de 28 dias. Uriel igualmente mostrou-me outro regulamento, quando a luz é derramada nela vinda do Sol. Todo o tempo em que a Lua está em progresso com a sua luz, que é consumida na presença do Sol, até que sua luz em 14 dias seja completada no céu. E quando é totalmente extinta, sua luz é consumida no céu, e no primeiro dia ela é chamada Lua Nova, pois naquele dia a luz é recebida nela. Ela torna-se precisamente completa no dia em que o Sol desce no oeste, enquanto a Lua sobe à noite do leste. A Lua então brilha toda a noite, até que o Sol se levante diante dela, quando a Lua desaparece diante do Sol. De onde a luz vem para a Lua, ali novamente ela decresce, até que toda a sua luz seja extinguida, e os dias da Lua passam. Então sua órbita permanece solitária sem luz. Durante 3 meses ela efetua em 30 dias, a cada mês seu período, e durante mais 3 meses ela efetua-o em 29 dias. Estes são os tempos nos quais ela efetua seu decréscimo em seu primeiro período, e no primeiro portão, nomeadamente, 177 dias. E no tempo de seu andamento durante 3 meses ela aparece 30 dias cada, e durante mais 3 meses ela aparece 29 dias cada. À noite ela aparece a cada 20 dias como a face de um homem, e no dia como o céu, pois ela não é nada além de sua luz. Capítulo 78. E então, meu filho Matusalém, eu te mostrei tudo, e o relato de toda a ordenança das estrelas do céu está terminado. Ele mostrou-me todo o decreto com respeito a elas, o que toma lugar em todos os tempos e em todas as estações sob cada influência, em todos os anos, na chegada e sob a regra de cada, durante cada mês e a cada semana. Ele mostrou-me também o decréscimo da Lua, que é efetuada no 6º portão, pois naquele 6º portão sua luz é consumida. E lá é o começo do mês. E seu decréscimo é efetuado no 6º portão em seu período, até 177 dias são completados. De acordo com o modo do cálculo pelas semanas, 25 semanas e 2 dias. Seus períodos são menos que os do Sol, de acordo com a regra das estrelas, por 5 dias em meio ano precisamente. Em meio ano. Literalmente em um tempo. Quando aquela sua visível situação é completada. Assim é o aparecimento e a semelhança de toda luminária, que Uriel, o grande anjo que as conduz, mostrou-me. Capítulo 79. Naqueles dias Uriel respondeu-me e disse: Eu mostrei-te todas as coisas, ó Enoque.
E todas as coisas eu te revelei. Você viu o sol, a lua, e aqueles que conduzem as estrelas do céu, que ocasionam todas as suas operações, estações, e chegadas para retorno. Nos dias dos pecadores os anos serão encurtados. Sua semente será retroagida em seu prolífico solo, e tudo o que é feito na terra será subvertido, e desaparecem em suas estações. A chuva será restringida, e o céu ainda permanecerá. Naqueles dias os frutos da terra serão tardios, e não florescerão na sua estação, e em sua estação os frutos das árvores serão retidos. A lua mudará suas leis, e não será vista em seu período. Mas naqueles dias o céu será vista, e esterilidade tomará lugar nas fronteiras das grandes carruagens no oeste. O céu brilhará mais do que quando iluminado por ordem da luz. Enquanto muitos chefes entre as estrelas de autoridade errarão, pervertendo seus caminhos e obras. Elas não aparecerão na sua estação, que lhes foi ordenada, e todas as classes de estrelas serão fechadas contra os pecadores. Os pensamentos daqueles que habitam na terra transgredirão dentro deles, e eles se perverterão em todos os seus caminhos. Eles transgredirão, e considerarão a si mesmos deuses. Enquanto que o mal se multiplicará entre eles. A si mesmos. Ou, eles e os chefes entre as estrelas. E castigo virá sobre eles, para que todos eles sejam destruídos. Capítulo 80. Ele disse: Ó Enoque, olha no livro que o céu tem gradualmente derramado, e, lendo o que está escrito nele, entenda toda a parte dele. O livro quis derramado. Ou, o livro das tábuas do céu. Então eu olhei em tudo o que está escrito, e entendi tudo, lendo o livro e todas as coisas escritas nele, e entendi tudo, todas as obras do homem. E de todos os filhos da carne sobre a terra, durante as gerações do mundo. Imediatamente depois eu vi o Senhor, o Rei da Glória, o qual tem assim para sempre o governante de toda a criação. E eu glorifiquei o Senhor, por conta de sua longanimidade e bênçãos para com os filhos do mundo. Naquele tempo eu disse: abençoado é o homem que morre justo e bom, contra quem nenhuma relação de crime foi escrito, e em quem iniquidade não é encontrada. Então aqueles 3 santos fizeram com que eu me aproximasse, e colocaram-me na terra, diante da porta da minha casa. E eles disseram-me: explica tudo a Matusalém, teu filho, e informa a todos os teus filhos, que nenhuma carne será justificada diante do Senhor, pois Ele é seu Criador. Durante 1 ano nós te deixaremos com teus filhos, até que tenhas novamente retomado suas forças, para que possas instruir tua família. Escreve estas coisas e explica-as aos teus filhos. Mas em outro ano tu serás tomado do meio deles, e seus corações serão fortalecidos, pois os eleitos apontará a retidão para outros eleitos. Os justos com os justos se regozijarão, congratulando-se uns com os outros, mas os pecadores com os pecadores morrerão. E os pervertidos com os pervertidos serão afogados. Aqueles que também agiram retamente morrerão por conta das obras dos homens, e serão reunidos por causa das obras dos iníquos. Naqueles dias eles terminarão de conversar comigo. E eu retornei para meus companheiros, abençoando o Senhor dos mundos. Capítulo 81. Agora, meu filho Matusalém, todas estas coisas eu te falei, e te escrevi. A você eu revelei tudo, e te dei os livros de tudo. Preserve, meu filho Matusalém, os livros escritos por teu pai, para que possas revelá-los às futuras gerações. Eu tenho dado a ti sabedoria, aos teus filhos e à tua posteridade, para que eles possam revelar aos seus filhos, por gerações para sempre, esta sabedoria em suas palavras, e para que aqueles que compreendem não duraram, mas ouçam com seus ouvidos, para que eles possam aprender sabedoria, e sejam considerados dignos de comer esta saudável comida. Abençoados são todos os justos, abençoados são todos os que andam em retidão, nos quais crime não é encontrado, como nos pecadores, quando todos os seus dias são contados. Com respeito ao progresso do sol no céu, ele entra e sai de cada portão por 30 dias, com os líderes de milhares de estrelas, com 4 que são adicionadas, e aparecem nos 4 quartos do ano, os quais conduzem-nos, e acompanham-nos em seus 4 períodos.
Com respeito a eles, os homens erram grandemente, e não calculam-nos nos cálculos de cada era, pois eles grandemente erram com respeito a eles. Os homens conhecem acuradamente o que eles são no cálculo do ano. Mas certamente eles são marcados a menos para sempre. Um no primeiro portão, um no terceiro, um no quarto, e um no sexto. Para que o ano esteja completo em 364 dias. Verdadeiramente tem sido declarado, e acuradamente tem sido calculado o que está marcado, pois as luminárias, os meses, os períodos fixados, os anos, e os dias, Uriel explicou a mim, e comunicou a mim, a quem o Senhor de toda a criação, por consideração de mim, ordenou, de acordo com o poder do céu, e o poder que ele possui tanto de dia quanto de noite, para explicar as leis da luz ao homem, do sol, da lua, e das estrelas, e de todo o poder do céu, que está voltado em suas respectivas órbitas. Esta é a ordenança das estrelas, que se põem em seus lugares, em suas estações, em seus períodos, em seus dias, e em seus meses. Estes são os nomes daqueles que as conduzem, que vigiam e entram em suas estações de acordo com suas ordenanças e seus períodos, em seus meses, nos tempos de sua influência, e em suas estações. 4 condutores deles entram primeiro, os quais separam os 4 quartos do ano. Depois destes, 12 condutores de suas classes, que separam os meses e o ano em 364 dias, com os líderes de 1000, os quais distinguem entre os dias, tanto quanto entre os 4 adicionais, os quais, como condutores, dividem os 4 quartos do ano. Estes líderes de 1000 estão no meio dos condutores, e aos condutores são adicionados atrás de sua estação, e seus condutores fazem a separação. Estes são os nomes dos condutores, os quais separam os 4 quartos do ano, os quais são escolhidos sobre eles: Melquel, Elamelaque, Melial, Adinarel. E os nomes dos que conduzem-nos são Adinarel, Jeazuzal, e Jeelmeal. Estes são os 3 que seguem os condutores das classes de estrelas, cada um seguindo os 3 condutores de classes, os quais seguem aqueles condutores das estações, que dividem os 4 quartos do ano. Na primeira parte do ano levanta-se e governa Melquias, que é chamado Tamane, Isae. Tamane, Isae. Ou, o Sol do Sul. Todos os dias de sua influência, durante os quais ele governa, são 91 dias. E estes são os sinais dos dias que são vistos sobre a terra. Nos dias de sua influência há transpiração, calor e dificuldade. Todas as árvores se tornam frutíferas. As folhas de cada árvore aparecem. O milho é colhido. A rosa e todas as espécies de flores florescem no campo. E as árvores do inverno são secadas. Estes são os nomes dos condutores que estão sob eles: Barquel, Zeusabel. E outro condutor adicional de 1000 é chamado Eloialef, os dias de cuja influência têm sido completados. O outro condutor depois deles é Elimelec, cujo nome eles chamam o esplêndido Zae. Zae. Ou, Sol. Todos os dias de sua luz são 91 dias. Estes são os sinais dos dias sobre a terra, calor e seca, enquanto as árvores dão seus frutos, aquecidas e preparadas, e dão seus frutos para a seca. Os rebanhos seguem e criam, todos os frutos da terra são colhidos, contudo nos campos, e as vinhas são pisadas. Isto acontece durante o tempo de sua influência. Seguem e criam. Acasalavam e dão filhos. Estes são seus nomes e ordens, e os nomes dos condutores que estão sob eles, dos que são chefes de 1000, Gedael, Keel, El. E o nome do líder adicional de 1000 é Aspael. Os dias de sua influência foi completado. Capítulo 82. E agora te mostrei, meu filho Matusalém, toda a visão que eu vi antes de você nascer. Eu relatarei outra visão, que eu vi antes que eu fosse casado. Elas assemelham-se uma à outra. A primeira foi quando eu estava aprendendo de um livro, e a outra eu estava casado com tua mãe. Eu vi uma potente visão. E por conta destas coisas eu supliquei ao Senhor. Eu estava deitado na casa de meu avô Malalel, quando eu vi numa visão o céu se purificando, e sendo arrebatado. Purificando, e sendo arrebatado. Ou, estava sendo arremessado e removido. E caindo na terra, eu vi igualmente a terra sendo absorvida por um grande abismo,
e montanhas suspendidas sobre montanhas, e caindo na terra. E quando ele caiu sobre a terra, montanhas foram afundadas sobre colinas, árvores imponentes planaram sobre seus troncos, e estavam no ato de serem projetadas, e de serem arremessadas para o abismo. Estando alarmado por estas coisas, minha voz hesitou. Eu clamei e disse: a terra é destruída. Então meu avô Malaleu levantou e disse-me: por que clamas, meu filho? E por que lamentas? Minha voz hesitou. Literalmente a palavra caiu de minha boca. Eu relatei a ele toda a visão que eu havia visto. Ele disse-me: confirmado está o que tu tem visto, meu filho. E potente a visão do teu sonho com respeito a todo o pecado secreto da terra. Sua substância será submersa no abismo, e grande destruição acontecerá. Agora, meu filho, levanta, e suplica ao Senhor da glória, pois tu és fiel, para que o remanescente possa ser deixado sobre a terra, e que ele possa não destruí-lo totalmente. Meu filho, toda esta calamidade sobre a terra descerá do céu. Sobre a terra haverá grande destruição. Então eu levantei, orei, e implorei, e escrevi minha oração para as gerações do mundo, explicando tudo ao meu filho Matusalém. Quando eu desci abaixo, e olhando para o céu, vi o sol vindo do leste, a lua descendo do oeste, e algumas estrelas espalhadas, e tudo o que Deus tem conhecido desde o princípio. Eu abençoei o Senhor do julgamento, e magnifiquei-o, porque ele tem enviado o sol dos aposentos do leste, para que, ascendendo e levantando na face do céu, possa crescer e seguir o caminho que foi apontado para ele. Aposentos. Literalmente, janelas. Capítulo 83. Eu elevei minhas mãos em retidão, e abençoei o santo, e o grande. Eu falei com o sopro da minha boca, e com a língua da carne, que Deus havia formado para todos os filhos dos homens mortais, para que eles possam falar, dando-lhes fôlego, boca, e língua para conversar. Abençoado és tu, ó Senhor, o Rei, grande e poderoso em sua grandeza, Senhor de toda a criatura do céu, Rei dos reis, Deus de todo o mundo, cujo reinado, e cujo reino e majestade duram para sempre e sempre. De geração a geração teu domínio existirá. Todos os céus são teu trono para sempre, e toda a terra o escabelo de teus pés para sempre e sempre. Pois tu os fez, e sobre todos reinas. Nenhum ato excede teu poder. Com tua sabedoria és imutável, nem do teu trono, nem de tua presença ela nunca se desvia. Tu sabes todas as coisas, vês e ouve-as. Nada se esconde de ti, pois tu percebes todas as coisas. Os anjos de teus céus transgrediram, e em carne mortal tua ira permanece, até o dia do grande julgamento. Então, ó Deus, Senhor e poderoso Rei, eu imploro-te, e suplico-te que respondas minha oração, para que uma posteridade me possa ser deixada na terra, e que toda a raça humana não pereça. Para que a terra não seja deixada destituída, e destruição tome lugar para sempre. Ó meu Senhor, que pereça da terra a raça que tem te ofendido, mas que uma justa e reta raça estabeleças por uma posteridade para sempre. Não escondas tua face, ó Senhor, da oração do teu servo. Por uma posteridade. Literalmente para a planta de uma semente. Capítulo 84. Depois disto eu vi o outro sonho, e expliquei-o todo-te, meu filho. Enoque levantou e disse a seu filho Matusalém: a ti, meu filho, eu falarei. Ouve minha palavra, e inclina teu ouvido ao sonho visionário de teu pai. Antes que eu tivesse casado com Edna, tua mãe, eu vi uma visão em minha cama. Esta segunda visão de Enoque parece representar em linguagem simbólica a história completa do mundo desde o tempo de Adão até o julgamento final e o estabelecimento do reinado messiânico. E vi uma vaca crescer da terra. 13 Esta vaca era branca. Depois disso uma novilha fêmea cresceu, e com ela outro bezerro. Um deles era negro, e outro era vermelho. Outro bezerro. O censo parece requerer que a passagem deve ser lida. 2 outros bezerros. Caim e Abel. O bezerro negro então golpeou o vermelho, e o perseguiu sobre a terra. Daquele tempo em diante eu não pude ver nada mais a respeito do bezerro vermelho, mas o negro aumentou de tamanho, e uma novilha fêmea veio com ele.
Depois disto eu vi muitas vacas procederam, reunindo-se a ele, e seguindo após ele. A primeira jovem fêmea também saiu da presença da primeira vaca, e procurou o bezerro vermelho, mas não o encontrou. E ela lamentou com grande lamentação, enquanto ela procurava por ele. Então eu olhei até que aquela primeira vaca veio até ela, e desse tempo em diante, ela se tornou silente, e cessou de lamentar. Depois disso ela pariu outra vaca branca. E novamente pariu muitas vacas e bezerros negros. Em meu sonho eu também percebi um touro branco, o qual de igual maneira cresceu, e se tornou um enorme animal. Depois dele muitas vacas brancas vieram, se juntando a ele. E eles começaram a parir muitas outras vacas brancas, que se assemelharam a eles e seguiram umas às outras. Capítulo 85. Novamente eu olhei atentamente, enquanto dormindo, e examinei o céu acima. E vi uma estrela cair do céu, a qual, estando levantada, comeu e fugiu de entre aquelas vacas. Depois disso eu vi outras grandes e vacas negras, e vi todas elas mudarem suas baias e pastagens, e vi seus jovens começam a lamentar um com o outro. Novamente eu vi em minha visão, e examinei o céu. Então vi muitas estrelas descendo, e projetando-se do céu para onde a primeira estrela estava, no meio destes jovens, enquanto as vacas estavam com eles, alimentando-se no meio deles. Eu olhei e observei-os. Quando olhei, eles todos agiram segundo a maneira dos cavalos, e começaram a se aproximar das vacas novas, e todas elas ficaram prenhes, e geraram elefantes, camelos e asnos. Nisto todas as vacas ficaram alarmadas e apavoradas, quando elas começaram a morder com 6 dentes, tragando e golpeando com seus chifres. Elas começaram também a devorar as vacas. E vi todos os filhos da terra tremerem, chocados com o terror deles, e de repente fugiram. Capítulo 86. Novamente eu percebi-os, quando eles começaram a morder e devorar um ao outro, e a terra clamou. Então eu levantei meus olhos uma segunda vez em direção ao céu, e vi numa visão que, eis que vieram do céu como se fosse a semelhança de homens brancos. Um veio, e 3 com ele. Aqueles 3, que vieram por último, pegaram-me pela minha mão, e ergueram-me das gerações da terra, e levaram-me a uma alta estação. Então eles mostraram-me uma elevada torre na terra, enquanto todo o monte tornou-se diminuído. E eles disseram: permanece aqui, até que perceba o que virá sobre esses elefantes, camelos, e asnos, sobre as estrelas, e sobre as vacas. Capítulo 87. Então eu olhei para um dos 4 homens brancos, que veio primeiro. Ele segurou a primeira estrela que caiu do céu. E amarrando-a, mãos e pés, lançou-a a um vale estreito, profundo, estupendo, e escuro. 4L. Então um deles puxou sua espada, e deu aos elefantes, camelos, e asnos, que começaram a morder um ao outro. E toda a terra tremeu por causa deles. E enquanto eu via a visão, eis, um daqueles 4 anjos que vieram, lançado do céu, reuniu e tocou todas as grandes estrelas, cuja forma assemelha-se parcialmente à dos cavalos, e amarrando-os todos, mãos e pés, lançou-as nas cavidades da terra.